alegria estar com você novamente. Hoje vamos falar sobre a proposta de redação da UFG. A segunda fase já está aí, está se aproximando. Você já está bem preparado, acreditamos muito nisso, porque já trabalhamos todas as propostas de redação apresentadas pelo Reescrevendo o Futuro. Seu professor em sala de aula também trabalhou com você. Esperamos que você vá fazer uma boa prova. Mas sabemos que algumas dúvidas são recorrentes entre os alunos. É por isso que estamos aqui, para tentar esclarecer a você como fazer a prova, o que fazer primeiro, quais as instruções que a prova lhe apresenta. É por isso que vamos conversar agora. Vamos lá? Em primeiro lugar, aparecem as instruções. Você deve desenvolver seu texto em um dos gêneros apresentados nas propostas de redação. O tema é único para as 3 propostas. O texto deve ser redigido em prosa. A fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases. Quando for necessária, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Independentemente do gênero escolhido, o seu texto não deve ser assinado. Observe que logo nas instruções, há muitos quesitos que merecem destaque e que você deve prestar atenção. Vamos ver cada um deles? Você deve desenvolver o seu texto em um dos gêneros apresentados nas propostas de redação. Esse é o primeiro quesito. Toda a prova da UFG, ela apresenta 3 textos que você pode escolher para produzir o seu. 3 gêneros. Geralmente, aparece um gênero pertencente à tipologia dissertativa, que pode ser, por exemplo, artigo de opinião, editorial, ensaio crítico, resenha crítica, enfim, algum texto de gênero que utiliza a tipologia dissertativa. Outro texto que utiliza a tipologia narrativa. Pode ser um conto de ficção científica, por exemplo, uma fábula, uma crônica, essencialmente literária, e outro texto que pertence à tipologia argumentativa, que são as cartas. Como você deve escolher? Já logo no início, ler os textos da coletânea primeiro ou ler a situação montada para você? Eu sugiro que você leia a situação montada para você, porque é pela situação que você vai descobrir qual gênero você vai produzir. Qual é a sua escolha? Então, a sua escolha se dá em função da situação montada, que está intrinsecamente ligada aos textos da coletânea e ao tema apresentado. Então, veja que o segundo item o tema é único para as 3 propostas. Então, não há temas diferentes para as propostas, até porque os textos que compõem a coletânea são os mesmos. O terceiro item, o texto deve ser redigido em prosa. Você já sabe, prosa é o contrário de verso. Você não vai escrever um texto como se você estivesse produzindo, por exemplo, um poema, não é? Outro item, a fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. Fuga do tema é quando a proposta lhe solicita que escreva sobre a espionagem americana, por exemplo, e você fala sobre a volta da ditadura no Brasil. São coisas diferentes. E também, quando você faz cópia da coletânea, ou paráfrase também da coletânea. Há alunos que copiam literalmente partes da coletânea ou que apenas faz uma
reescrita da coletânea com suas próprias palavras. A isso damos o nome de paráfrase. O outro item, a leitura da coletânea é obrigatória. Os alunos me perguntam sempre, professora, mas se eu não posso usar a coletânea copiando ou fazendo paráfrase, aqui vem escrito nas instruções, a leitura da coletânea é obrigatória, então para que serve? A coletânea serve para direcionar o seu veio argumentativo, para você pensar sobre o tema a partir de determinados caminhos. Então, é para a orientação argumentativa que a coletânea aparece. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases, acabamos de falar sobre isso. Quando for necessária, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Vamos compreender o que é isso. Ora, ao mesmo tempo que diz que não se pode copiar trechos ou frases, já fala que quando for necessária, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Quando você está escrevendo o seu texto, de repente, aparece numa parte do seu texto a obrigatoriedade da cópia de frases de algum trecho da coletânea. Mas isso só pode acontecer caso não haja outro dizer para ser colocado no lugar do trecho da coletânea. Aí, nesse caso, a transcrição está a serviço do seu projeto de texto. Quer dizer, não há outro dizer, não há como colocar outra palavra, outro trecho, outra frase, que não seja cópia da coletânea. Você deve, então, aspiar, nesse momento, dizer a fonte e fazer o link, a ligação entre o que você diz e o trecho copiado da coletânea. Bem compreendido isso? Independente do gênero escolhido, o seu texto não deve ser assinado. Mas, professora, como eu vou escrever uma carta e deixar essa carta sem uma assinatura? Você não pode assinar porque a banca corretora não pode identificar você. Por isso, você não deve assinar. Então, deixe, se for uma carta, por exemplo, termine com a expressão de fechamento atenciosamente, fraternalmente, amigavelmente, dependendo do seu interlocutor e da finalidade que você está escrevendo essa carta, e pare por aí, ok? Quanto ao tema, a busca pela juventude eterna, solução ou agravamento do conflito entre gerações. Observe que é uma pergunta. A pergunta é constituída de duas partes. O tema, aliás, é constituído de duas partes. A primeira, a busca pela juventude eterna, e a segunda são duas perguntas: solução ou agravamento do conflito entre gerações. Observe que os textos que compõem a coletânea estão voltados para o tema. Eles foram escolhidos não de maneira aleatória, mas foram escolhidos em função do tema. Então, há texto que vai oferecer subsídio para você pensar no tema como solução, né? E também na busca pela juventude eterna como uma solução, ou a busca pela juventude eterna como agravamento do conflito entre gerações. Cabe a você a definição. Muitos alunos também perguntam, professora, tem que trabalhar as duas perguntas? Depende. Se aqui te pergunta solução ou agravamento do conflito entre gerações, observe que não está e ou. Foi utilizada a conjunção ou. Então, ela é excludente. Então, se você trabalhar que, por um lado, também é solução a busca da juventude eterna para os conflitos existenciais, e também mostrar que faz parte de um agravamento do conflito entre gerações, argumente e sustente sua posição. Mas mostre também que você pende para um lado, que você encaminha todo o seu discurso para um lado.
Então, esse ou, como eu disse antes, é excludente. Então, mostra que o que pesa mais, se é a solução ou se é agravamento do conflito entre gerações, ok? Aí vem os textos da coletânea. Aqui eu coloquei apenas alguns. Como eu disse lá na introdução da minha fala, eu não vou me ater ao estudo bem detalhado sobre os textos da coletânea, porque já fizemos isso. O que eu quero hoje trabalhar com você é como a prova é constituída e as perguntas que você tem a respeito da prova de redação. Texto 2, por exemplo, muito interessante, porque ele mostra Eu vos abraço milhões. Esse texto foi extraído de um livro de literatura, do Moacir Scliar, que foi pedido também na época em que essa prova foi apresentada aos candidatos. Aqui também parte do texto 2, né? Veja que a coletânea que a UFG apresenta é rica. Aqui peguei apenas 3 textos, mas geralmente a UFG apresenta 8 textos de coletânea, todos muito bem concatenados, os textos conversam uns com os outros, já trabalhamos isso também. Mostrei para vocês como os textos se ligam ao tema, os textos também se ligam uns aos outros. Veja a conversa, o diálogo existente entre o texto 1, texto 2, texto 3. Às vezes o texto 8 conversa com o texto 4, enfim. Veja o diálogo existente entre eles. Ao fazer a leitura dos textos da coletânea, vão pensando as ideias principais de cada texto. Não basta uma leitura geral dos textos. Vá devagar, olhe, veja o que o texto quer falar com você. E, para finalizar a proposta, eles apresentam os gêneros. A minha sugestão, já disse antes, é que vocês leiam os gêneros, façam a escolha antes, embora elas apareçam no final da prova, mas é preciso que você leia essas propostas antes. Veja que aqui foi pedido um manifesto. Antes, a universidade apresenta a você a definição de manifesto. Às vezes você fica pensando, mas o meu professor não apresentou para mim o gênero que a universidade pediu. A Marcuski, que é um linguista renomado, ele encontrou, num estudo que ele fez, 4.600 gêneros. É impossível o professor trabalhar todos na sala de aula. E, o reescrevendo, também apresentar todos os gêneros a você. Temos um espaço de tempo limitado. Então, mesmo que tivéssemos 365 dias do ano, seria um pouco ainda para que a gente abordasse todos eles. Mas o que é importante na prova da UFG é você observar que há uma definição. Então, leia atentamente a definição desse gênero. E depois, veja que a situação que esse gênero apresenta a você. Geralmente, ela está ligada aos textos da coletânea e, muitas vezes, a um texto definido da coletânea. Então, observe com muita atenção e veja que há muitos quesitos solicitados para você contemplar no seu texto. Depois da definição, você está vendo aí, escrito assim: você ficou responsável pela redação de um manifesto de repúdio, no qual deve se posicionar contra. Então, veja que a universidade já deu para você a pista. Você vai se posicionar contra. Letra A. As atitudes de adultos que, na busca pela eterna juventude, evitam assumir diversos compromissos em sua vida familiar, profissional, amorosa, etc. Ou a condenação dos adultos que procuram se manter jovens por você considerar que esse comportamento pode favorecer a solução dos conflitos entre gerações. Observe que nós temos aqui propostas a letra A e a B. Se você voltar, relacionar essas propostas, essas situações, ao tema, você vai ver que uma está ligada à primeira parte do questionamento do tema e a outra à segunda parte. É aí que o ou excludente se faz presente. Então, veja que a proposta não para por aí.
ela continua. E olha quantos quesitos você deve contemplar mesmo no seu texto. O manifesto assinado por um grupo de jovens. Então, veja que você já tem que assinar como um grupo de jovens. Mas, professora, você já disse lá no começo, nas instruções da prova, que não se deve assinar o texto. Mas aqui, a universidade pede para você assinar, não como você mesmo, aluno, mas como alguém que participa de um grupo de jovens. Será publicado? Então, trata-se de uma ficção. Será publicado em um jornal de grande circulação nacional. Pense no público desse jornal de grande circulação nacional. Atendendo a alternativa A ou B, escreva o manifesto direcionado à sociedade brasileira, expondo as razões do repúdio, discutindo as consequências negativas ou positivas desencadeadas pelo comportamento infantil dos adultos e as transformações que tais atitudes vêm impondo às relações entre as diferentes gerações. Opa, quanta coisa você tem que observar aqui. Primeiro, escrever o manifesto à sociedade brasileira. Você já tem um público definido, né? Além de pensar no jornal de grande circulação que esse texto será publicado. Depois, para quê? Com qual finalidade você vai escrever? Expor as razões de repúdio, discutindo o quê? As consequências negativas ou positivas desencadeadas pelo comportamento infantil dos adultos e as transformações que tais atitudes vêm impondo às relações entre as diferentes gerações. Meu Deus, onde vou arrumar tanto argumento para apresentar essas razões de repúdio e discutir essas consequências? A coletânea vai oferecer para você amparo para que você dê conta de fazer isso. É aqui também que a sua leitura, muito além do que as propostas que o seu professor apresentou em sala de aula e que o Reescrevendo também apresentou para você, aparecem. No momento que você está escrevendo, o discurso aparece, ele vem à tona, porque você pode acionar a sua memória discursiva. Para persuadir os leitores a aderirem às ideias do grupo, utilize estratégias de convencimento que apelem para a reflexão acerca dos problemas relacionados à busca pela juventude eterna. Nós já trabalhamos nos outros vídeos as estratégias de convencimento que você deve utilizar. A linguagem, apelo emocional, perguntas retóricas, exemplos, comparações, citações, tudo isso que acabo de dizer para você funciona como estratégias de convencimento e que você deve apelar para a reflexão acerca dos problemas relacionados à busca pela juventude eterna. Veja que na letra A e na letra B, esses problemas já aparecem. Eles já são apresentados a você como pista. Resta você dar conta de captá-las, não é? Há uma outra proposta, a carta pessoal. Que delícia! Vocês já estudaram a carta pessoal no Reescrevendo. Então, você já está cobra. Veja lá os primeiros vídeos que você vai relembrar de toda a estrutura, da maneira de escrever a carta, além de a UFG lhe apresentar também uma definição. Então, ela não é estranha para você. Tomara que caia, não é? A situação se remete ao texto 2, de Moacir Scliar. O narrador-personagem faz referência a uma carta que recebeu de seu neto. Veja que a situação já faz também uma alusão ao conteúdo do texto 2. Escreva uma carta pessoal em que o locutor seja o neto, a quem o narrador-personagem do texto se refere. Viu como você deve se vestir agora de neto? Que chique, hein? Neto de Moacir Scliar. O neto deve escrever ao avô, em resposta à carta recebida, expressando sua visão sobre o relacionamento entre jovens e adultos.
pais e filhos, avós e netos. A carta deve discutir os efeitos positivos ou negativos da constante busca pela juventude na atualidade e apresentar reflexões acerca da consequente possibilidade de solução ou de agravamento dos conflitos entre gerações. Apesar de a carta pessoal geralmente estabelecer a interação entre pessoas mais próximas, sua carta não deve ser escrita em registro coloquial. E sabe por quê? Porque a universidade quer ver a sua habilidade para manusear a língua padrão. Dado o distanciamento entre o neto e o avô, conforme relatado pelo narrador personagem do texto de Scliar. Do mesmo modo que eu apresentei para vocês os quesitos que vocês devem contemplar no texto, lá na proposta 1, que é o do manifesto, você vai fazer da mesma maneira aqui, observando todos os itens propostos pela situação apresentada na proposta B, tá? Que é a carta pessoal. E a proposta C, conto de ficção científica. Tá vendo? Aqui um gênero narrativo. O gênero conto de ficção científica mantém certas características de outros contos literários. Aqui você tem novamente a definição do conto de ficção científica. E se você, meu Deus, conto de ficção científica, eu sei conto, mas de ficção científica eu nunca vi. Vai lá na situação, veja também a definição. Aí, em seguida, você vai observar a situação montada, porque a própria situação vai mostrar para você o que o seu texto deve contemplar. Ok? Então, não há razão para desespero. É um gênero que eu nunca vi. A própria universidade lhe apresenta as definições, como eu já disse antes, né? E também apresenta a você a situação. Observe bem os detalhes, vai grifando cada quesito, colocando número 1, número 2. Professora, mas eu tenho tantas provas no mesmo dia, qual que eu devo fazer primeiro? A minha sugestão é a de que você deve fazer primeiro, pelo menos a primeira versão da redação. Ninguém merece fazer uma redação com a cabeça cansada, principalmente quando se faz prova de exatas. Faça primeiro a redação. Você está com a memória mais fresca. E aí você também vai relaxando, porque sua memória discursiva vai trazendo os dizeres, as leituras que você já fez em outros lugares. Ok? Mas e como que o meu texto será corrigido? Bom, apresentamos durante todo o tempo para você do Reescrevendo os critérios de correção de redação do Enem. Agora vamos apresentar a você os critérios de correção da UFG, que, na verdade, são todos iguais. Muda praticamente o nome, mas há uma especificidade maior em relação à tipologia, porque o Enem pediu texto dissertativo argumentativo e a UFG lhe solicita gênero. Já falamos sobre essa diferença também em outros vídeos. Veja que a UFG apresenta para você 5 itens. Adequação ao tema, adequação à leitura da coletânea, adequação ao gênero textual, adequação à modalidade da língua padrão e coesão e coerência. Voltemos ao primeiro. Adequação ao tema. Ora, eu poderia ter feito a opção por mostrar a você quando o texto é fraco, quando o texto é regular, quando o texto é bom, mas fiz uma outra opção. Vou mostrar somente quando o texto é excelente. Quando se trata de um texto nota 10. É atrás desse objetivo que a gente deve ir. Texto ruim a gente já sabe como fazer. Agora vejamos o texto ótimo. Em relação à adequação ao tema, quais os aspectos que devo ficar atento?
Reflexões que levem à exploração das variadas possibilidades de ideias que o tema favorece, segundo a proposta escolhida. Gente, não há razão para desespero em relação a esse item. Nossa, variadas possibilidades de ideias que o tema favorece, meu Deus. Onde eu vou arrumar essas variadas ideias? Lá nos textos da coletânea. Se você se lembrar de um exemplo, já coloque, escreva-o ao lado do texto que você leu. E é assim que você vai acionando sua memória discursiva. E as variedades de ideias que o tema te favorece vão aparecendo. Uso crítico das informações textuais e extratextuais. Está intrinsecamente ligado ao primeiro quesito. Informações textuais são as informações obtidas por meio dos textos que você lê da coletânea. E extratextuais são os textos que você já leu na revista Veja, Época, Le Monde Diplomatique, versão brasileira, ou até a versão europeia, né? Ou a revista Veja, enfim, já falei desses meios de comunicação para você também em outros momentos. E a extrapolação do recorte temático também está ligado aos elementos anteriores. Quando você traz para dentro do seu texto as informações extratextuais, ou seja, extracoletânea, automaticamente você está extrapolando o recorte temático. Entende? E excelência no trabalho de autoria. Gente, o que é a autoria? É a capacidade de organizar e mobilizar diferentes vozes e pontos de vista na construção do texto. Então, não é um elemento diferente desses que nós já conversamos. Estão todos ligados. Se você consegue trazer informações extratextuais para o texto que você está escrevendo, você já está mobilizando de maneira excelente a autoria. Porque a autoria é isso. É quando você consegue pegar diferentes vozes, diferentes discursos e trazer para dentro do seu texto e conseguir fazer um encaixamento, uma ligação, uma conexão entre o que você diz e o texto que você está trazendo de fora. As ideias que você está trazendo de outros autores. Ok? E agora, em relação à adequação à leitura da coletânea. Extrapolação, tudo está ligado. Extrapolação da coletânea. Relação entre as informações da coletânea e outras fontes de referência. Mesma coisa que nós lemos anteriormente. Não são coisas distintas. Uso de citação direta e indireta. Paráfrase, de modo a valorizar o projeto de texto. Você vai fazer citação, por exemplo, de um filósofo, você pode fazê-la diretamente ou de maneira indireta também. Se você fizer de maneira direta, aspeie. Se você faz de maneira parafraseada, não precisa aspear. Mas diga sempre a origem desse dizer. Percepção e exploração de pressupostos e subentendidos. Gente, ao ler os textos da coletânea, tudo está dito. Não tem nada que está por trás do que está dito. É o que está impresso nas linhas do texto da coletânea que dizem a você que há algo pressuposto e que há algo subentendido. Não há nada por trás do que está escrito. Entende? É o que você lê que te leva à percepção dos pressupostos e dos subentendidos. Então, conforme diz Foucault, tudo já está dito. Tudo já está interpretado. A sua tarefa é reinterpretar o já interpretado. Ok? Leitura crítica. Que é isso? Relação entre informações e pontos de vista. Moçada, veja que leitura crítica
é realmente entender o texto, estabelecer relações e também oferecer ao leitor o seu posicionamento a partir das ideias veiculadas, tanto nos textos da coletânea como nos textos extra-coletânea, ok? Certa vez li um texto de um aluno que fez o vestibular da USP e ele utilizava filmes como estratégias argumentativas. Muito legal. Só que veja que ele traz a história do filme contada em 3 linhas apenas, mas depois ele fez uma leitura crítica, ou seja, uma interpretação desse filme. Ele faz, na verdade, uma reinterpretação desse filme. Então, e encaixa, liga, faz conexão com o que ele estava com as ideias que ele estava desenvolvendo no texto. É isso que você deve fazer. Para dar conta de fazer isso, é um trabalho de leitura que falamos para você desde o primeiro vídeo, agosto, não é? O terceiro item, adequação ao gênero textual. Por que eu não coloquei aqui nesse vídeo os quesitos? Porque cada gênero textual tem os seus quesitos específicos, que já estão apresentados na definição que a prova traz para você. Tá bom? Observe ali cada item da estrutura do texto. Tá? O outro item é quanto à adequação à modalidade da língua padrão. Uso excelente dos recursos linguísticos, domínio morfológico, sintático e semântico e a observância à convenção ortográfica, demonstrando competência no uso da modalidade escrita. Querido, quero levar você a pensar sobre essa palavra competência. Competência no uso da modalidade escrita. Está aí a chave desse quesito. Porque quando você tem competência para usar a linguagem, você tem competência para adequar a linguagem ao seu interlocutor, adequar a linguagem ao gênero de texto, adequar a linguagem ao contexto a que se remete o tema, né, a história, a ideologia. Lembra que já conversamos sobre isso? Então, vou dar alguns exemplos. Se você está num bar com os amigos, passando uma tarde lanchando, qual a linguagem que você vai utilizar ali? Uma linguagem padrão, bem de acordo com as normas, com as convenções da língua portuguesa? Ou você utiliza uma linguagem mais descuidada? É a sua competência que vai falar mais alto nesse momento. Agora, diferentemente desse uso, você seria capaz de utilizar se você estivesse fazendo uma palestra. Aí, você tem como público alguém que quer aprender com você. Então, a sua linguagem não pode ser descuidada. Da mesma forma, acontece no momento que você está escrevendo. Você vai ler a situação, ver o seu público-alvo, para quem você está escrevendo, no caso, onde o seu texto vai ser publicado e sobre qual tema você vai desenvolver. Então, você vai demonstrar competência para utilizar a língua escrita nesse contexto. Agora, pense que a língua escrita ela é muito mais exigente que a língua falada. Ah, professora, mas se eu estiver escrevendo para um amigo? Mas você se lembra que lá na situação da carta pessoal, dizia que era para você utilizar a língua padrão? Porque a universidade quer ver a sua habilidade para utilizar a língua padrão na situação que foi montada para você. Entende? E exploração dos níveis de linguagem a serviço do projeto do texto? É o que eu acabo de falar para você.
projeta o seu texto, é uma carta, então o gênero carta também exige um nível de linguagem, não é? O tema também exige um certo nível de linguagem e não outro em seu lugar. Uso consciente da linguagem para valorizar a construção textual conforme o gênero escolhido. Já falamos sobre isso, né? Uso consciente da linguagem é você saber como você deve usar a língua nesse momento. E aí, por último, a tão falada e esperada coesão e a tão falada e esperada coerência. Há muitos manuais de escrita, de redação, se atém a esse quesito. Texto que revela excelente domínio dos processos de predicação, de construção frasal, de paragrafação, de escolha lexical. Muito interessante foi uma correção de um texto que fiz essa semana de uma aluna. Ela fez um concurso e ela utilizava, para começar os parágrafos, nesse sentido, do mesmo modo, mas acontece por esse motivo, mas acontece que eu olhava o que ela havia escrito depois desse elemento de coesão, ou seja, de ligação entre a ideia anterior e a ideia posterior, e ela às vezes colocava por esse motivo. Mas no parágrafo anterior, ela não apresentava nenhum motivo. Então, como eu vou utilizar um elemento de ligação entre uma ideia e outra, se não há essa conexão? Então, é importante você utilizar esses elementos de coesão, porém, entretanto, enfim, as conjunções, não é? Mas é importante que você perceba o efeito de sentido que esse elemento produz. Ok? Uso figurativo e estilístico das variedades linguísticas. É o que nós já falamos, é a competência de utilizar a língua mesmo. As variedades linguísticas de acordo com o seu interlocutor. Domínio do sistema de pontuação e dos elementos de articulação textual. Lembre-se que a pontuação é um excelente elemento de coesão do seu texto. Uso excelente de recursos lógicos semânticos, sentidos, inferência, ambiguidade intencional. Opa, posso fazer ambiguidade no meu texto? Desde que ela seja intencional. Isso significa dizer que essa ambiguidade ela vai produzir um efeito de sentido intencional no seu texto. Aí você pode, ok? Referências compartilhadas, generalização pertinente. Uso de linguagem adequada à pessoa do locutor e ou do interlocutor, de modo a valorizar o tipo de interação estabelecida. Também isso já foi bem enfatizado aqui na minha fala. É isso, é esse recado que eu gostaria de passar para vocês hoje, que façam uma excelente prova e que estejam atentos a tudo isso que eu acabo de dizer a vocês. Grande abraço.